A Hebraica de São Paulo apresentou a peça O Ovo de Ouro no Teatro Arthur Rubinstein. Veja como foi. Você está morto, Dácio. E você? Provavelmente no crematório 1, resolvendo a confusão que vocês deixaram por lá. A peça O Ovo de Ouro conta a história de um Zon Commander, o Dasco Nagy, um judeu que era obrigado a trabalhar nas câmaras de gás do campo de concentração e, através de relatos, mostra suas relações e a vida lá, com direção de Ricardo Grazon e escrito por Lucas Pape. Na verdade, o tema da Segunda Guerra Mundial sempre foi muito importante para mim, principalmente porque meus bisavós, mesmo não sendo judeus, eles eram húngaros e fugiram da guerra, né, vindo para o Brasil. Então, essa história da Segunda Guerra, junto com a questão da minha família, sempre foi muito forte. Então, sempre foi um tema que eu tive muito interesse. E eu li tinha 20 e pouquinhos anos, eu estava lendo numa revista um artigo sobre o Sonderkommando, que era esse grupo de judeus que, em vez de serem mortos na câmara de gás, eles eram obrigados a trabalhar. Então eu comecei a ler uma série de livros, de relatos, depoimentos para poder construir essa história. E aí, anos depois, a gente conseguiu montar o espetáculo e a gente está aí muito feliz. Triste por termos vivido esse momento tão complicado na nossa história, mas ao mesmo tempo orgulhosos de saber que a gente não está deixando essa história morrer e nem ser esquecida. Acho que a gente tem que falar sobre o passado para que a gente não repita os erros no futuro. É um tema muito complicado, inclusive para os dias de hoje, né? A gente conta a história do Sonderkommando. Sonder em alemão é especial, né? Então era um comitê especial. Nada mais eram do que judeus que chegavam nos campos de concentração. Eles eram pinçados pela SS para fazer todo o trabalho sujo dentro do campo de concentração. Na realidade, o que acontecia era, dentro do campo de concentração, quem trabalhava, quem fazia realmente o trabalho pesado e o trabalho sujo, não era a SS, eram os próprios judeus, chamados Sonderkommandos. Dos quase 7.000 Sonderkommandos, apenas 80 sobreviveram. E desses 80, 4 escreveram sobre o assunto. E um deles se chamava Shlomo Venezia, morreu em 2012 em Roma, e ele deixou 2 livros contando essa história que a gente conta aqui. O Ovo de Ouro estreou em 2019, com a atuação também de Sérgio Manberti. No ano de 2020, ele foi homenageado na CIP no dia que relembra o Holocausto. Hoje, o papel que ele fazia está com o filho, Duda Manberti. Seu pai fez essa peça por muitos anos. Como que estar fazendo no lugar dele agora? É uma homenagem, né? Uma homenagem especial para ele. A gente viveu muito esse texto juntos, né? Porque quando ele estava estudando para fazer a peça, a gente batia texto muito juntos. Então, a gente meio que fez uma leitura junto, né, desse personagem. Então, é quase uma extensão mesmo isso que veio. Então, é muito especial isso para mim. Com um elenco de ponta, o tema Holocausto é difícil também de ser falado para os atores. É realmente muito complicado. É tudo que a gente não quer que exista, né? É o personagem cruel e que não tem limites com o que ele diz, e que mata a criança, mata quem ele vê pela frente. Ele tem um texto que ele fala que a função dele é matar mesmo. Tudo que eu não quero que se repita e que exista pessoas desse tipo, né? E era difícil estudar, era difícil falar essas coisas. Eu faço uma personagem que é espelhada, é a Judith e a jornalista, porque a peça é todo um relato de um sobrevivente. Então eu faço a jornalista que está entrevistando esse sobrevivente, que é o Sr. Dasco, o Nagy, e faço também a memória dele, a Judith, que é quem ele conheceu jovem no campo de Auschwitz. É um tema muito pesado e difícil para a gente lidar, mas eu acho muito importante a gente falar sobre esse fato histórico, né? Tem esse peso histórico, porque nos dias de hoje a gente está vivendo uma guerra, o início de uma guerra, uma pré-guerra, talvez mundial, então é muito importante a gente trazer essa história para a gente olhar para o que já aconteceu e pensar, a gente quer que isso se repita?